Graças e paz a todos. Graças a Deus, mais um dia, mais um culto. Vamos meditar hoje no Evangelho de João. Abra sua Bíblia em João. Nós vamos ler o capítulo 10 de João, do verso 22 ao verso 30. Eu vou ler na Ara. João 10, do 22 ao 30. Todo mundo achou? Está escrito assim: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Odiaram-no, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixará a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, pedimos, Senhor, a Tua graça sobre nós, Pai. Pedimos que a Tua palavra ilumine o nosso coração, Pai. Que a Tua palavra possa nos ferir, para que nos ferindo nós possamos Te amar, Senhor. Senhor, que a Tua palavra possa destruir os nossos corações, Pai. Para que uma vez destruídos possamos reconstruí-los, Senhor, na Tua palavra, Senhor. Deus, fala aos nossos corações, Pai. Com a mesma graça que o Senhor nos salvou, Pai. Com a mesma graça que o Senhor, Deus, na cruz do Calvário, nos tirou do império das trevas. Com essa mesma graça nos sustenta nesta noite, para que possamos aprender da Tua palavra, Pai. Senhor Deus, que os nossos corações se tornem cativos da Tua palavra, Pai. Que os nossos corações amem a Tua palavra. E que ao sair daqui possamos vivê-la, Deus, neste mundo, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, fala aos nossos corações, Pai. Ilumina os nossos corações. Porque se a luz do Senhor não brilhar em nós, Pai, Deus, andaremos em completas trevas, Pai. Fala conosco, Deus. Nos auxilia, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém. O texto de João é um texto muito interessante. Se você ler o capítulo 10 inteiro, você vai perceber que está falando um pouco sobre a bondade de Jesus, sobre Jesus ser o bom pastor. Mas quando nós chegamos no versículo 22, a impressão que dá é que aparece um tema um tanto diferente, o capítulo muda um pouco. A Bíblia diz que celebrava-se em Jerusalém uma festa chamada Festa da Dedicação. A festa da dedicação era realizada no dia 25, no mês de Quisleu, que seria mais ou menos o mês de novembro ou dezembro do nosso calendário. E essa é uma festa que era celebrada para que o povo, os judeus, eles relembrassem a vitória de um homem muito famoso no período interbíblico chamado Judas Macabeu, que foi o homem que se levantou como um poderoso líder do exército judeu e destruiu a tirania do rei helenístico Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio, ele foi um rei que no ano mais ou menos 175 a.C., quando ele foi instituído rei da Síria, ele se levantou contra o povo judeu. A ideia dele era helenizar o mundo, ou seja, ele queria pregar a cultura grega, ele queria pregar a filosofia grega para o mundo, e ele colocou no seu coração que ele precisava destruir a fé e a cultura judaica. Então o que esse homem fez? Ele entrou, ele sitiou Jerusalém, ele destruiu Jerusalém, e ele fez uma coisa muito terrível para os judeus. Ele sacrificou uma porca no altar do Senhor. Ele pegou o templo de Jerusalém e ele consagrou ao deus Zeus. Ou seja, a coisa mais importante que os judeus tinham, o seio do culto religioso judaico, agora foi profanado por este homem, Antíoco Epifânio, ao sacrificar um porco. E nós sabemos que os judeus, eles tinham um porco como um animal impuro. E ao sacrificar um porco no altar do Senhor, ele profana o templo, ele abala totalmente a fé judaica. Então havia no coração dos judeus uma esperança de que Deus enviasse alguém. E esse alguém fosse contra o exército dos sírios, e eles destruíssem esse povo para que o povo de Israel pudesse viver novamente em liberdade. Então nasce um homem chamado Judas, alguns conheciam ele como Macabeu, que uma tradução seria Judas o martelo. E esse homem, ele se levanta, ele foi um poderoso
um poderoso governante, ele se levanta, constrói um exército, então ele consegue derrotar o exército de Antíoco Epifânio, então liberta Israel. E é muito curioso que este homem, por um bom tempo, ele foi considerado até como o próprio Cristo. Porque o povo de Israel tinha no coração de que a figura do Cristo era quem? Era um líder político. Alguém poderoso em batalha, alguém que viesse e libertasse Israel da opressão política. Então quando eles viram Judas Macabeu conseguindo fazer isso, talvez esse homem é o Cristo. Aquele que é enviado de Deus para resgatar o povo de Israel. Mas Judas morre. Os judeus começam a ser escravizados novamente pelo povo romano. E havia no coração dos judeus esse desespero. O que nós vamos fazer? Quem nos libertará? Quem é que pode nos salvar? Imagine você viver sobre o regime de Roma. Um povo que não cria em Deus. Que adorava muitos ídolos, que declarava culto ao imperador, que era considerado como um Deus. Então no coração da fé judaica, nos tempos de Jesus, há um profundo desespero por algum líder. Não existiam homens que se levantassem para combater Roma. E a Bíblia diz que nessa festa da dedicação, é muito curioso que João ele coloca um pequeno acréscimo ao texto, ele diz assim, na festa da dedicação era inverno. É curioso, ele diz que era inverno e ele diz que Jesus passeava no templo no pórtico de Salomão. O pórtico de Salomão foi uma das poucas partes que restaram do templo original. Quando o templo original foi destruído pela Babilônia, mais ou menos em 600 e alguma coisa antes de Cristo, a única parte que restou desse templo foi o pórtico de Salomão, que era um lugar coberto, e era um lugar que ficava na parte oriental do templo, então Jesus ele está passeando por ali. Então alguns judeus, eles chegam para Jesus e eles dizem, Jesus, até quando você nos deixará a mente em suspenso? Isso é muito curioso. Essa frase traduzida ao pé da letra, ela seria mais ou menos assim, até quando o Senhor nos inflamará a esperança? Até quando o nosso coração continuará esperançoso? E por que eles fizeram essa pergunta? Porque o ministério de Jesus era um ministério muito frutífero. Os líderes religiosos, os judeus, eles viam o que estava acontecendo, os cegos viam. Os coxos andavam. Os paralíticos eram curados, os homens eram perdoados, as pessoas eram salvas, os pães eram multiplicados, aonde Cristo passava, a esperança renascia novamente. Mas no coração desses judeus, eles não conseguiam entender aonde está o nosso líder político. Aonde está aquele homem que vai vir e vai derrotar a tirania de César? Aonde está o nosso grande libertador da descendência de Davi? Aonde está o rei eterno que virá e vai libertar? Porque na mente judaica, a figura do Cristo de Deus estava associada a um líder, tanto religioso quanto um líder de guerra. E desesperados nesse anseio de saber quem era o seu líder, ele diz, Jesus, até quando o Senhor nos deixará a mente em suspenso? Até quando a nossa esperança se inflamará? Porque o Senhor tem feito muitos milagres, muitas coisas, mas o Senhor não disse se tu és o Cristo ou não. A esperança de todo um povo, eles queriam alguém que reerguesse o templo novamente. Alguém que destruísse o império, alguém que estabelecesse a religião judaica como a maior. Então os judeus, eles governariam o mundo eternamente. Essa era a esperança no coração daqueles homens. E é muito curioso que essa esperança ela permaneceu, mesmo vendo o ministério de Jesus. Eles viram tudo o que Jesus fizera, assim como os discípulos, e os discípulos creram. Mas esses homens vendo tudo aquilo que Jesus fez e tudo aquilo que Jesus era, eles ainda não sabiam se Jesus era o Cristo. Porque Jesus não atendia ainda um pré-requisito que eles tinham. Jesus não era um poderoso líder de guerra. Jesus não nasceu num palácio real. Jesus não vestia túnicas de ouro. Jesus não andava sobre grandes cavalos pelas ruas, pelo contrário. Ele nasce numa manjedoura. Uma pessoa simples, filho de um marceneiro que todo mundo conhecia. Pode alguma coisa boa vir daquele lugar? Ou seja, Cristo não atendia esse pré-requisito. Então eles estavam desesperados. E eles chegam diante de Jesus e perguntam, Jesus, até quando nos deixará a mente em suspenso? E olha que curiosa a resposta de Jesus. Jesus diz, eu já disse.
E vocês não creram. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes. E aqui Jesus dá um motivo pelo qual eles não tinham crido em Cristo. Porque vocês não são as minhas ovelhas. Olha que resposta interessante de Jesus. Eles viram os mesmos milagres que os discípulos viam. As multidões que seguiam a Cristo, e muitos dos quais foram salvos porque viram os milagres de Jesus, foram tomados pelo Espírito Santo, foram atingidos pela luz divina. Mas esses homens não. A ideia é que crer em Cristo não é um processo moral e intelectual. Você não crê em Cristo porque você viu algo espantoso. Você não crê em Cristo porque um milagre aconteceu na sua vida. O processo de crer em Cristo não é apenas uma mera obra que acontece por um choque. E é por isso que esses homens estavam diante da beleza e eles não podiam enxergar. É como você levar alguém que não vê diante das pirâmides do Egito, diante das 7 maravilhas do mundo. Eles não vão ver. A luz não lhe pode chegar aos olhos. Esses homens, eles tinham Jesus caminhando no seu meio por muito tempo e eles não podiam enxergar a Cristo. Você pode estar diante das grandes maravilhas do mundo, você pode tocá-las, você pode ter ouvido falar, mas se os teus olhos não forem abertos, se não é possível ver, você não vai conseguir contemplar essa beleza. Porque o que Jesus quer nos ensinar é que o processo de se tornar ovelha de Cristo não nasce apenas de uma mera conversão intelectual, não nasce apenas de um conhecimento sobre Cristo. Nós não podemos crer em Cristo só porque nós vimos a beleza de Deus no mundo. Nós não podemos crer em Cristo só porque nós vimos os seus milagres. Jesus diz muito claro: vocês não podem crer, porque vocês não são as minhas ovelhas. Olha que curioso, Jesus afirma categoricamente que aqueles judeus que o seguiam não eram ovelhas. Vinícius, e por que eles não eram ovelhas? Porque a luz divina não havia brilhado em seus corações. O que distinguia os discípulos, as ovelhas de Cristo, desses homens, era que a graça irresistível de Deus ainda não havia tomado o coração desses homens. John Piper descreve de uma forma muito precisa o que é essa graça. Ele diz: a graça irresistível se refere à obra soberana de Deus, de sobrepujar toda a rebelião do nosso coração e trazer-nos de volta a fé em Cristo Jesus, para que possamos ser salvos. Se a nossa doutrina da depravação total é verdadeira, não poderia existir salvação sem a realidade da graça irresistível. Se estamos mortos em nossos pecados, totalmente incapazes de nos submetermos a Cristo, então nunca creríamos em Cristo, a menos que Deus sobrepujasse a nossa rebelião. Esses homens não eram ovelhas, porque a luz divina ainda não dobrara o coração desses homens. E porque eles não eram ovelhas, e porque Cristo não abundou a sua graça sobre eles, eles não podiam ver. E às vezes quando nós pensamos desta forma, parece que Cristo é ruim, mas Cristo não é ruim, perceba. O homem nasce corrompido, depravado, e nós cremos nisso. A nossa fé crê na depravação total, que diz que todos nós estamos mortos. Não nos é permitido ver. O presbítero Rinaldo deu um exemplo incrível esta manhã, quando ele disse que se converteu, e após a sua conversão ele não conseguia entender como ele não tinha visto tudo aquilo antes, como que aquilo não fez sentido antes. É justamente isso que Jesus quer nos ensinar. Ele não podia ver porque não era ovelha, porque a graça não a havia alcançado. Você lembra de Paulo? Quando Paulo estava no caminho de Damasco, a graça o alcançou. Essa graça irresistível que ainda não havia alcançado o coração desses homens. E é por isso que eles não criam. Embora o coração deles estavam desesperados para crer. Embora eles estivessem ansiosos por um Messias, por um Salvador. E eles podiam a qualquer momento nomear Cristo como Rei. Mas se Deus não tocasse o coração desses homens, não haveria fé, não haveria esperança, não haveria graça salvífica.
Eles não eram ovelhas, eles conheciam as obras de Cristo, eles puderam provar daquilo que era bom, mas não estavam no aprisco de Cristo. Eles não participavam do povo que Deus chama de meu, de seu. Eles não podiam crer, porque os seus olhos não foram abertos pela graça de Cristo. Vinícius, mas essa doutrina parece muito dura. Sim, ela parece. Mas se você pensar pelo outro lado, pense agora na perspectiva de Cristo. Nós, que estávamos mortos, fomos alcançados pela luz divina, pela graça divina. Cristo iluminou o inferno da nossa alma e nos trouxe vida, nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu amor. Olha que maravilhosa é essa graça. Por que um Deus bom e santo escolhe amar alguém que não tem nada a ver com Ele? Por que um Deus bom e santo deve se entregar por alguém que não ama, por alguém que é rebelde, por alguém que nega a pessoa de Cristo? Esses judeus, eles não podiam crer, porque Cristo ainda não havia brilhado em seus corações. Somente Cristo pode gritar aos corações dos homens, de forma que esses não podem rejeitar o seu bom chamado. O fariseu Saulo foi posto por terra no caminho de Damasco, quando ouviu a voz daquele a quem ele perseguia. Olha que curioso como essa graça de Deus é boa. Porque Paulo, que perseguia o caminho de Cristo, perseguia Cristo, perseguia os servos de Cristo, perseguia a religião de Cristo, ele foi alcançado por tamanha graça. E você se lembra o que a Bíblia diz quando Paulo encontra Jesus no caminho de Damasco? Quando uma luz brilha do céu e diz: Saulo, por que você me persegue? Dura coisa te é o quê? Recalcitrares contra os meus aguilhões. Ou seja, Saulo andava perseguindo a Cristo, mas ele estava preso nos aguilhões de Cristo. Aquele assassino nunca saiu do governo eterno de Cristo, até que um dia, na história e no tempo, Deus abre os olhos daquele homem, então ele pode ver. E o homem que sai para Damasco para matar cristãos, agora ele se encontra na rua direita orando. Você consegue perceber o poder desta graça? Um homem com ódio no coração dos judeus, daqueles que professavam a fé em Cristo. Um homem zeloso, que matava crentes. A Bíblia diz que agora ele está orando. Você consegue entender o profundo poder desta graça? Você consegue perceber como que Deus é soberano nesse processo? Nós não vemos Paulo buscando isso. Nós não vemos Paulo assustado por um grande milagre, então passa a crer em Cristo. Pelo contrário. Quando o jovem Estevão foi morto, aos pés de Paulo, com seu consentimento, a Bíblia diz que o rosto de Estevão brilhou, mas mesmo assim Paulo não foi salvo. Pelo contrário, ele consentiu na morte do primeiro mártir da igreja. Mas um belo dia, a caminho de Damasco, num dia escolhido por Deus, a luz divina brilhou sobre Paulo. E não houve forma alguma de Paulo resistir a essa graça. Porque a graça irresistível de Deus é esse poder de Deus de sobrepujar a nossa rebelião, de escravizar a nossa rebelião contra Deus e nos salvar. Mas esses homens ainda não tinham visto essa luz. E é por isso que, por mais que eles andavam com Cristo, eles não eram ovelhas de Cristo. Como nós conversamos hoje de manhã, eles não estavam no reino de Deus. Porque Cristo não havia o chamado. Porque a graça não havia brilhado sobre esses homens. E agora nós temos nesse texto uma divisão muito interessante, porque Cristo está falando com esses homens que não são ovelhas. E para aqueles que não são ovelhas, para aqueles que não brilharam a graça de Cristo sobre eles, o que nós temos é incredulidade, desesperança. Nós temos um coração atônito. Nós temos homens que não sabem no que se apoiar. Mas agora, a partir do versículo 27, Jesus ele começa a falar das suas ovelhas.
E perceba a diferença que existe entre aqueles que não são ovelhas para aqueles que são ovelhas. Versículo 27, Jesus diz assim: as minhas ovelhas fazem o quê? Elas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Olha que curioso. Aqueles que não são ovelhas estão perdidos, desesperançosos. Mas Cristo diz que a primeira característica daquele que é a ovelha de Cristo Jesus é que ela ouve a minha voz. É muito curioso que Jesus ele usa esse exemplo de ovelha, porque a ovelha é um animal totalmente dependente do seu dono. Ela não consegue sobreviver sem ter alguém para cuidar dela. E a ideia é que essa graça de Deus nos alcançou, e agora Cristo nos trouxe para o seu aprisco. Lembra quando Cristo disse que ele ainda tinha algumas ovelhas que não era daquele aprisco que ele buscaria? Nós podemos crer que esta palavra é verdade. A resposta dessa palavra de Jesus somos nós. Nós não éramos do aprisco de Deus. Quando Cristo diz do meu aprisco, eram dos judeus. Mas as outras ovelhas que estavam fora do aprisco eram gentios, que somos nós. Então ele cumpriu a sua palavra, ele buscou as suas ovelhas com a sua graça irresistível. Ele nos chamou, ele brilhou a sua luz em nosso coração. E agora, nós, que nascemos filhos da ira, estamos no reino de Deus. E um fato curioso, nós não fizemos nada para merecer isso. É por isso que é graça. E ela é irresistível, porque a nossa rebelião não é capaz, diante do poder da graça de Deus. Ele vai dobrar o mais perigoso dos homens. Ele pode dobrar o coração dos reis para onde Ele quer. Ele pode fazer o que bem entender segundo a sua vontade, porque é Deus. E o barro nunca pode dizer ao seu oleiro o que fazer. E graças a Deus, por causa dessa poderosa graça que nos alcançou, e agora somos ovelhas de Cristo. Andávamos desesperançosos, perdidos, mas agora Cristo diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Nós que ouvíamos antigamente a voz da antiga serpente, que ouvíamos a voz do nosso coração, que andávamos segundo o curso deste mundo, agora nós ouvimos a voz de Deus, ouvimos a voz de Cristo. Demonstra a intimidade que existe entre Jesus e as suas ovelhas. Ele conhece a voz das suas ovelhas, as suas ovelhas conhecem a sua voz. Quando o pastor abria a porta do aprisco, ele chamava as ovelhas pelo nome e elas vinham. Lembra quando Jesus disse: eu sou bom pastor? As ovelhas ouvem. É isso que Cristo quer dizer. As ovelhas que foram alcançadas pela graça, elas conhecem a voz do seu Senhor. E conhecer a voz do seu Senhor implica em conhecer a voz daqueles que não são de Cristo. Porque se eu conheço a voz de Cristo, logicamente eu vou conseguir discernir tudo aquilo que não é a voz de Cristo. Eu acho incrível o poder que as mães têm de conhecer o choro do filho. Às vezes a gente está em algum lugar, a Kézia ouve e fala: um Benjamin chorou. E para mim foi só um prato que caiu, ou qualquer outra coisa. Mas se ela diz que o Benjamin chorou, porque ela consegue reconhecer o choro dele. Se tiver 10 crianças chorando, a mãe consegue reconhecer o choro do seu filho. E você consegue perceber o grau de intimidade que Cristo dá às suas ovelhas aqui? Elas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas sabem quem eu sou. Ou seja, no coração daqueles judeus, eles não sabiam quem era o Cristo. Eles não sabiam que Jesus era o eterno Filho de Deus, enviado ao mundo para cumprir a obra salvífica de Deus. Mas as ovelhas conhecem a voz de Deus. As ovelhas conhecem a voz do seu bom pastor. A ovelha, diferente daqueles judeus, sabia que Jesus era o Messias. E isso só é possível porque a poderosa graça tomou seus corações. Essa obra de Deus é maravilhosa. Se o nosso coração e a nossa mente conseguirem entender isso todos os dias, nós teremos um espírito humilde. Porque isso nos humilha. Essa verdade de que Deus bradou ao meu coração quando eu era um inimigo. E agora me salvou.
E agora eu posso participar da sua família. Agora eu estou no seu aprisco, sobre o seu cuidado. Eu andava perdido e errante, mas agora eu participo da família de Cristo. Eu estou em seus braços, eu sou a sua ovelha, eu ouço a sua voz. Eu consigo distinguir aquilo que é verdade, aquilo que é mentira. Isso é graça. Que o nosso coração se lembre disso todos os dias. Eu sou uma ovelha porque Cristo bradou o meu coração. Eu sou uma ovelha porque Cristo me alcançou. E diferente do que o mundo prega nos dias de hoje, Cristo não te alcançou e Cristo não me alcançou porque existe algo de bom em mim, não. Ele não é como os deuses gregos. Ele não é como os deuses romanos que necessita da minha adoração, que precisa das minhas ofertas, não. Ele é o Senhor da eternidade. A Bíblia diz que a terra serve de estrado para os teus pés, de que Ele repousa na eternidade, os seus olhos correm à terra. Ele é o Deus grande, e ainda assim, Ele foi atrás das suas ovelhas. Na história da humanidade nunca houve uma ovelha que não foi alcançada pela graça de Cristo. Porque se é a ovelha de Cristo, Ele busca e traz para o seu aprisco. Ele diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Você como ovelha deve conhecer a voz de Cristo. Você como ovelha tem a obrigação de saber qual é a voz do seu Senhor. Nós precisamos conhecer a voz de Cristo. Nós precisamos saber o que Cristo fala a nós. Nós precisamos, com isso, ler as Escrituras e discernir o que Deus tem falado aos nossos corações e conseguir separar aquilo que é a vontade de Deus daquilo que é a nossa carne, daquilo que é a vontade do diabo. Nós temos vivido uma época assustadora em que dentro da igreja as pessoas muitas vezes não conhecem mais a voz de Cristo. Nós temos tantos exemplos no nosso país de pastores que não ouvem mais a voz de Cristo, de líderes que não pregam mais a palavra de Cristo. E se na igreja um líder não prega a palavra de Cristo, a igreja não vai ouvir a voz de Cristo. Mas entenda, só existe um rebanho onde existe a voz de Cristo. Tudo que não é voz de Cristo, o próprio Jesus diz em João 8, é voz de ladrão, de salteador, e estes vêm para roubar, matar e destruir, mas o bom pastor vem para dar vida e vida em abundância. E ele continua dizendo, além das ovelhas ouvirem a voz, ele diz, eu as conheço. O bom pastor conhece cada uma de suas ovelhas, nos dando a ideia de que existe um cuidado pessoal para cada crente. Cristo conhece cada ovelha confiada a si pelo Pai. O afeto do Deus Pai por suas ovelhas é tão grande que esse se dedica a relacionar-se com elas. Deus te conhece. Não existe nada na nossa existência que seja desconhecido para o dono da eternidade. Não existe nenhum tipo de pensamento, não existe nada no nosso coração que Deus não conheça. É por isso que o salmista diz, Senhor, sonda-me e me conhece. O que Davi está dizendo é, Senhor, eu não sei sobre mim. E é por isso que eu quero que o Senhor me diga. Porque o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas. E Jesus diz isso num caráter pessoal. Jesus sabe quem você é. Ele não só sabe quem é a igreja do Jardim Alvorada, ele sabe quem é o Xandinho. Ele sabe quem é a Kézia, ele sabe quem é o Lennon, quem é o Márcio. Ele conhece o Will. Ele sabe da sua vida no seu íntimo. Diante de Deus nós estamos nus. Não existe nada que nos esconda de Cristo. Ele conhece as suas ovelhas. Ele sabe quem elas são. Ele sabe separar o joio do trigo. Ele sabe separar aqueles que não são dos que são. Fique tranquilo. Nós não precisamos fazer isso para Deus. Ele sabe. Ele sabe quem é o seu povo. Cristo conhece cada uma de suas ovelhas. Nenhuma escapa à sua vista.
Que nós possamos descansar nesta verdade de que Cristo nos conhece. Isso significa que Ele sabe das nossas necessidades. Ele conhece as nossas alegrias, Ele conhece as nossas lágrimas, Ele conhece o nosso desespero, Ele conhece tudo que existe em nós. Nenhum pensamento pode te vir à mente sem que Ele não saiba. Ele pode ter 1 milhão de ovelhas, Ele conhece cada uma com as suas características, cada uma com a sua pessoalidade. Ele sabe quem é você no seu íntimo. E aqui nós aprendemos outra verdade: não tente se esconder de Deus. Não existe nada em você que Deus não saiba. Não existe capa ou máscara alguma que nós possamos usar diante de Deus. Deus conhece as suas ovelhas. E além de conhecer, Cristo declara: as minhas ovelhas, elas me seguem. A obra operada por Cristo é tamanha que aqueles que outrora odiavam a Cristo o seguem. Você consegue perceber essa loucura que é o Evangelho? Você consegue perceber que loucura é isso? Que um homem que odeia o caminho de Cristo, um homem que odeia a Cristo, agora ele segue a Cristo. O que aconteceu no coração desse homem para que ele abandonasse toda a sua história, tudo o que ele tinha, abandonasse tudo o que ele conhecia para seguir o Cristo a qual ele perseguia e se tornar o maior missionário que o mundo já conheceu, o apóstolo dos gentios? Isso é assustador. Como que alguém muda de caminho de uma forma tão repentina, se não for graça poderosa de Deus? Se não for o profundo amor de Deus, quebrando um coração de um assassino, e o fazendo um missionário, um apóstolo chamado. O homem que outrora destruía igrejas, agora ele planta igrejas. Que lógica que é nisso? Essa é a loucura da pregação, essa é a loucura do Evangelho, é o poder transformador de Cristo Jesus, operando na nossa vida, e nós, que éramos inimigos da cruz, agora somos ovelhas de Cristo, andamos no seu caminho, seguimos a Cristo. Nós que outrora o odiávamos, agora daríamos a nossa vida por Ele. Um homem que tirava a vida em nome da religião, foi capaz de dar a sua vida em nome de Cristo. Porque Paulo virou ovelha. E as ovelhas seguem a Cristo Jesus. E curioso nesse trecho também é que, quando a Bíblia diz que nós seguimos a Cristo, devemos estar bem atentos ao caminho de Cristo. Olhe para o caminho de Cristo. O caminho de Cristo nem todas as vezes foi fácil. Cristo andou por duros caminhos, Cristo sofreu, Cristo chorou, Cristo foi perseguido, foi humilhado, foi caluniado. Então, se eu sou uma ovelha que sigo o caminho de Cristo, eu tenho que estar preparado para isso. Isso vai acontecer conosco. Se o nosso bom pastor passar pelo vale, nós passaremos. Se o nosso bom pastor chorar, choraremos. Se o bom pastor passar por aflições, nós passaremos. Nós somos as suas ovelhas. Elas seguem o bom pastor. Elas seguem o seu caminho. A obra salvífica em nós dobra a nossa vontade, escraviza o nosso orgulho e nos leva a seguir a Cristo. Os que outrora andavam mortos e cegos e perdidos podem ver a luz. Você que consegue perceber que esperança é essa? Eu posso confiar no caminho de Cristo. Eu posso segui-lo seguro de que eu estou seguindo o melhor caminho. Eu posso andar por onde Cristo andou. Eu estarei seguro. E Jesus continua no versículo 18, ainda falando sobre as suas ovelhas. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Olha que curioso. Além de afirmar que as ovelhas ouvem, seguem, Jesus diz que as ovelhas, que dá a vida eterna às ovelhas. Isso é muito curioso, porque às vezes na nossa mente, quando nós ouvimos a palavra vida eterna, nós pensamos que é só uma unidade de medida de tempo.
De que Cristo nos dar a vida eterna significa que nós viveremos eternamente. Não é só isso. Quando Cristo diz que Ele nos dá a vida eterna, Ele está nos ensinando uma nova modalidade de vida. A vida eterna não consiste só em viver para sempre, mas consiste em viver diante de Deus para sempre. Em perfeita harmonia para sempre, em perfeita alegria para sempre, em um estado pleno para sempre. Vida eterna aqui não tem só a ver com a vida sem fim, mas fala da forma como essa vida será. A vida na qual o crente participará eternamente da comunhão com o eterno. As ovelhas de Cristo estão bem certas de que Cristo nos aguarda na eternidade para uma vida que não conhecerá a corrupção. Para uma vida como Adão tinha antes da serpente, mas agora é diferente. A serpente será destruída. Nós nunca mais cairemos. Não haverá mais choro, não haverá mais ranger de dentes, o pecado já não governará mais o mundo. A Bíblia diz que o sol da justiça brilhará sobre todos os homens. Aquela esperança política que os judeus tinham, de que Cristo governaria o mundo, isso vai acontecer. Quando a Bíblia diz que o bom pastor garante a vida eterna, Ele está nos assegurando uma vida plena por toda a eternidade. Nós conheceremos aquilo do qual nós ouvimos a vida inteira falar. Nós veremos o Cristo. Nós veremos as suas feridas pelas quais fomos salvos. Nós veremos o nosso Salvador. A Bíblia nos garante que as ovelhas de Cristo viverão eternamente. Não existe mais morte para nós. Não existe mais nada que pode nos aterrorizar. Porque Cristo, como bom pastor, nos garantiu vida plena e eterna. Você não só viverá para sempre. Nós viveremos para sempre à mesa da eternidade. Nós viveremos para sempre com tudo aquilo que é belo, com tudo aquilo que é bom. E nós passaremos a eternidade plena em Cristo Jesus, satisfeitos em Cristo Jesus. Cristo nos garante isso. E nós viveremos como nosso pai Adão viveu. Participaremos da grande mesa dos santos, eternamente. Olha o que Cristo nos garante, que segurança é essa? Que loucura seria para nós abandonarmos tal segurança. Que loucura para nós seria abandonarmos a certeza da vida eterna. Quem é que é um nécio que troca esse Cristo por qualquer vaidade desse mundo? Em Cristo temos a vida eterna, as suas ovelhas as têm. Mas quem não é ovelha também conhecerá a eternidade no lago de fogo do inferno. Porque Ele é real. E Ele é preparado para aqueles que não são ovelhas. Que passarão a eternidade em profundo sofrimento. E não pense que Cristo não estará lá. Porque Cristo está em todos os lugares. E os inimigos de Cristo passarão a eternidade sabendo que o Cordeiro de Deus venceu. Ele é verdadeiro. As suas ovelhas foram salvas. Serão afligidos pela eternidade. Sofrerão com a injustiça pela eternidade. Mas quantas ovelhas de Cristo viverão uma vida plena, tranquila. Porque Cristo disse, eu lhes dou a vida eterna. E Ele continua dizendo, jamais perecerão. Traz a ideia de que de maneira alguma o crente poderá perecer eternamente. Não existe a possibilidade de uma ovelha de Cristo se perder eternamente. Essa possibilidade não existe. E aqui o nosso coração se enche de segurança. Se você, mãe, tem o seu filho afastado de Cristo, se você, pai, tem orado pelo seu filho que não volta a Cristo, se seu filho for uma ovelha de Cristo, Cristo vai buscar, porque não existe a possibilidade de alguém que foi chamado por Cristo Jesus não estar na vida eterna, não existe. Cristo vai buscar todas as suas ovelhas, elas não perecerão.
Cristo é o bom pastor que atrai as suas ovelhas para si. Não existe a hipótese delas perecerem. Cristo buscará os que são seus. Nem que for como o ladrão da cruz, que no último segundo Deus disse: estarás comigo no paraíso, e foi salvo. Porque Cristo nunca deixou as suas ovelhas perecerem. Nunca. Essa declaração nos lembra que Cristo não deixará que as suas ovelhas sejam tragadas pela morte. Ele as sustentará nessa vida e na próxima. O crente está bem certo de que Deus o auxilia em sua vida, de que se perseverarmos ou lutarmos para estar em Cristo, essa é uma obra de Deus em nós e que Ele opera essa perseverança. Ou seja, a ovelha de Cristo está bem certa de que nada neste mundo pode separar ela do amor de Deus. Ela está bem certa de que não existe circunstância, nem a morte, nem a vida, nem a profundidade, nem a altura, nada pode nos separar desse amor que existe entre o bom pastor e a sua ovelha. Elas não perecerão. Quando você andar pelo vale da sombra e da morte, lembre-se, uma ovelha jamais perecerá. Quando você for assolado pelo perigo da morte, lembre que as portas do céu podem se fechar para você nesta vida, mas Cristo nunca permitirá que você passe a eternidade na morte. Não existe essa possibilidade. Ainda que morramos, ainda que o nosso corpo seja entregue, Cristo nos garante que nós não permaneceremos a eternidade perdidos. Suas ovelhas jamais conhecerão abandono. O Pai nos aceitou como filhos pela obra poderosa de Cristo. E Cristo nos assegura que as suas ovelhas estão em suas mãos. E Ele continua dizendo: ninguém arrebatará as minhas ovelhas das minhas mãos. Eu me lembro uma vez no seminário, quando nós discutíamos sobre o mundo vindouro. E alguns diziam que a igreja passaria pela grande tribulação, outros diziam que não, outros acreditavam nisso e naquilo. Eu me lembro que nós estávamos numa discussão muito ferrenha sobre esse assunto. Então se levantou um homem chamado Nelson Jaime Có, um homem de Guiné-Bissau. Ele levantou e disse: meus irmãos, se nós passaremos pela tribulação ou não, uma coisa nos importa. Cristo nunca deixou que nenhuma de suas ovelhas escapassem de suas mãos. Deus nunca perdeu nenhuma ovelha das suas mãos. Cristo aqui declara que nem o mal, nem um perigo, nem a morte, nem mesmo a própria serpente pode arrancar uma ovelha do seu aprisco. Que nós, como crentes, possamos descansar nessa verdade. Ninguém nos arrebatará da mão de Deus. Não existe essa hipótese. A obra de Cristo, ela é perfeita. E ela é perfeita porque Cristo nos garantiu uma salvação que nós não podemos perder. Cristo nos pegou pela sua mão. E não existe nada nesse mundo que pode nos tirar da mão dele. Nós temos segurança no bom pastor, porque não existe nada que nos arranque desse aprisco. Você pode andar longe de Deus. Você pode tentar de todas as formas fugir deste amor, mas Cristo vai atrás de você. Cristo vai atrás dos impenitentes que Ele ama. Cristo vai atrás dos filhos pródigos que Ele ama. Ele vai atrás daqueles que estão perdidos. Ele nunca deixou as suas ovelhas escaparem das suas mãos. Isso nunca acontecerá. Se você tem andado longe de Cristo, se você for ovelha do bom pastor, Deus vai te buscar. Mesmo que você não queira, mesmo que você não aceite o seu pastoreio, Ele vai te buscar, porque Ele não perde as suas ovelhas. Ele não é como um ladrão ou como um salteador, que a Bíblia diz que o lobo vem, que o leão vem, que o urso vem e eles correm. Cristo não. Ele peleja pelas suas ovelhas, porque Ele comprou o seu aprisco e as suas ovelhas com sangue. Porque Ele morreu na cruz do Calvário para garantir para si um povo. E Ele não pode perder esse povo.
Porque Ele comprou esse povo com o seu sangue. A nossa cédula de dívida foi paga por Cristo. Aquilo que nos condenava foi cancelado. Cristo nos comprou com o seu sangue. E é por isso que Ele nunca nos perderá. Ainda que muitas vezes nós escorregamos, ainda que muitas vezes nós caímos e andamos errantes, mas a mão do bom pastor sempre nos buscará. As garras de Cristo estão fincadas em suas ovelhas. Que possamos crer nessa verdade que Cristo nos ensina. E nem que nos doa, Ele nos buscará. Ele sempre busca as suas ovelhas. Ele nunca perdeu nenhuma. Quando nós olhamos para a história do mundo, o tanto de pessoas que se foram e que nasceram, nós podemos ter plena convicção de que Ele nunca perdeu uma ovelha dessas. Ele nunca perdeu. Guarde isso no seu coração. Nada pode te tirar da mão de Deus, nem mesmo você. Nada pode te livrar do amor eterno de Cristo Jesus. Assim como Paulo, que lutava contra os aguilhões de Cristo. Assim como Paulo, que passou a vida inteira lutando contra Cristo. E Cristo continuou amando. E Cristo continuou atrás de Paulo. Se você foge de Deus, fique tranquilo. De uma forma ou de outra, a luz do eterno te alcançará. Isso é esperança para os nossos corações. Como eu disse, mãe, se o seu filho continua longe, ore a Deus, para que o bom pastor o busque. Se você conhece alguém que é muito amado, que está perdido, ore a Deus. Porque se esse alguém for uma ovelha de Cristo, Cristo buscará. Ele não perde as suas ovelhas. Ele não corre diante do lobo. Ele não corre diante do leão. Ele fica, ele permanece. Essa é a nossa esperança. É saber que diante de qualquer situação da existência, Cristo, como bom pastor, Ele permanece ao nosso lado. Ninguém pode arrebatar as suas ovelhas de suas mãos. Para a gente terminar, Cristo diz assim: aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. A resposta dos judeus: se Ele é o Cristo, sim, Ele é o enviado de Deus. Ele veio para cumprir a obra, e a poderosa obra salvífica de Deus, a obra da salvação. Deus em Cristo Jesus, reconciliando consigo todas as coisas. Esta obra e estas ovelhas que o Pai entregou a Cristo Jesus, ninguém pode tirar das mãos de Deus. E Ele diz: porque o que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Se você acha que você está nas mãos de algum qualquer, perceba essa declaração de Cristo: você está nas mãos de Deus, daquele que governa o mundo com ciência, equidade, sabedoria, governo, domínio. Você está nas mãos daquele que sustenta a eternidade nas mãos, daquele que sabe quantos grãos de areia tem na praia, daquele que consegue contar todas as coisas, daquele que conhece o início e o fim da nossa existência. Nós podemos repousar nestas mãos eternas. Estamos nas mãos de alguém confiável, porque Cristo e Deus, a Bíblia diz que eles são um. A obra começada por Deus em Cristo Jesus durará para sempre. Essa é a nossa segurança no pastoreio de Cristo. Cristo sempre será o bom pastor. Nós nunca sairemos de suas mãos. Nós sempre seremos amados. Nós temos confiança de que sempre ouviremos a sua voz, de que nos momentos de trevas e de profunda confusão, nós podemos olhar para Cristo, o bom pastor. Nós podemos confiar no seu cuidado. Nós sabemos que nada pode nos arrancar das suas mãos. Que esperança é maior do que isso? O que existe de verdade que seja mais importante que essa?
de que a obra que Deus fez em Cristo Jesus nos reconciliou com o Pai eternamente. De que não existe nada perigoso para o crente. O crente morre, o crente fica doente, o crente chora, o crente sente tristeza, se sente aflito, chora, ri. Nós temos tudo isso que acompanha a nossa existência, mas estamos bem certos de que nada disso pode nos tirar das mãos de Deus. Nada. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela sua palavra, Pai. Que doce esperança é essa, Pai. Que esperança maravilhosa saber que estamos nas mãos do Eterno, Pai. Que esperança maravilhosa é saber que as suas ovelhas te ouvem, te seguem. Elas jamais perecerão, Pai. Ninguém as arrebatará das tuas mãos, Senhor. Obrigado, Pai, porque o bom pastor, o nosso bom pastor, nos garante segurança, nos garante amor, nos garante cuidado, Pai. Muito obrigado porque nos aceitaste como as tuas ovelhas, Pai. Muito obrigado porque a tua luz brilhou na nossa escuridão, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos encontrou quando andávamos perdidos, quando estávamos mortos, o Senhor trouxe vida, Pai. Muito obrigado, Senhor. Ó Deus, que possamos repousar nessa segurança de que Cristo nos guardará eternamente e de que a eternidade será gozada pelas ovelhas de Cristo Jesus e de maneira alguma, e nada neste mundo nos tirará desta vida eterna contigo, Pai, porque essa é a tua obra, Pai, e tudo que o Senhor começou, o Senhor terminará. A tua obra é perfeita, é boa, Pai, é agradável, Senhor, e nós te louvamos por isso. Muito obrigado pela tua palavra, que ela fale aos nossos corações, Pai. Deus, se existe alguém aqui no nosso meio, Pai, que não é a tua ovelha, Deus, o Senhor pode fazer de pedras filhos de Abraão, Pai. Faça desse nosso irmão uma ovelha, Pai. Senhor, grite ao coração desse irmão, Pai. Se ele anda perdido, longe do Senhor, Deus, busque ele, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, se existe alguém em nosso meio que não é a tua ovelha, Pai, Senhor, grite ao coração dele, Pai. Deus, para que ele possa participar desse mesmo aprisco, Senhor. Nós te louvamos pela sua bondade, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Se existe alguém aqui em nosso meio que não é uma ovelha de Cristo, depois procure a liderança da igreja. Nós queremos orar por você. Queremos lhe apresentar o Evangelho de Cristo Jesus. Por mais que você odeie Cristo, se Cristo te ama, não existe nada que você pode fazer para fugir dele. Amém? Deixa eu chamar o ministério de louvor.